Eu declaro aberta a Assembleia de 21 de outubro de 2016. Bom, eu acho que não tem como a gente começar de outra forma, senão a gente fazer 1 minuto de silêncio em memória ao nosso colega Josué. E aí, depois disso, a gente segue. Eu tinha programado, na verdade, essa assembleia para falar algumas coisas, mas em razão desses últimos acontecimentos, eu vou me delimitar bem a só relatar o que foi a reunião com planejamento ontem, o que ficou acordado. Mas antes disso, eu queria pedir às pessoas que estiverem planejando ir no velório e sepultamento do Josué hoje, eu gostaria de pedir ajuda com as flores que ficaram aqui, né, para que a gente possa levar e entregar lá no cemitério hoje, porque são muitas flores para uma pessoa só. Então, quem for, se puder se disponibilizar, ajudar, pega uma, pega outra, e aí cada um levando um pouquinho, dá para a gente levar todas e entregar para a família. E quem estiver indo também, quem está pretendendo ir, na verdade? Olha, porque tem colegas que estão com dificuldade de achar onde vai ser o lugar. A Vera não conhece muito bem Taguatinga. Então, assim, se a gente puder depois no final tentar achar uma forma da gente se ajudar aí nesse caminho, a gente se organiza no final. Então, ontem teve a reunião com o Ministério do Planejamento. Foi uma reunião em que fomos nós, do sindicato, havia representantes do Ministério, a senhora SGX, inclusive, e o pessoal do Planejamento. A gente chegou um pouco mais cedo na reunião, porque eles passaram para a gente a minuta que eles estavam propondo de acordo da reposição dos dias parados da greve, e a gente solicitou que fossem feitos alguns ajustes para atender algumas expectativas nossas, e nós fomos prontamente atendidos assim nas coisas que nós pedimos os ajustes. Então, na verdade, o que acontece? O planejamento ele bateu um pouco no ponto de que eles deveriam se guiar por uma normativa do Tribunal de Contas de que todas as horas que não foram trabalhadas deveriam ser trabalhadas. Vocês sabem que a nossa posição, a posição do sindicato não é essa necessariamente. A gente entende que seria mais efetivo e mais econômico de que o que fosse reposto fosse o serviço que ficou acumulado durante o período da greve e não necessariamente as horas que não foram trabalhadas. Então, a fim de atender esse nosso ponto de vista e fazer uma composição que abarcasse essa nossa visão, o planejamento e o Ministério se mostraram dispostos a fazer a minuta do termo de acordo de forma de que a gente pudesse contemplar isso de alguma maneira. Então, segundo o nosso entendimento,
e aí eu peço depois para a Alice e para a Cris para elas corroborarem se para elas ficou essa mesma análise, de que o que ficou acordado assim aqui. Em primeiro lugar, a SGX vai soltar uma instrução para os postos e a gente pediu que essa instrução, para a Secretaria de Estado, e a gente pediu que essa instrução fosse única e que essa instrução não desse margem a nenhuma chefia fazer uma interpretação de como a chefia entendia que esses serviços deveriam ser repostos, como deveriam ser repostos. Não, a instrução é para ser dada e cabe às chefias apenas dar expressamente do termo de acordo. Isso consta expressamente no termo de acordo e caberão às chefias apenas zelar pelo cumprimento dessas instruções. Então, não cabem às chefias fazer interpretações do que vem, de como que as coisas devem ser. Esse foi um pedido nosso que foi atendido e está no termo de acordo. Então, o primeiro ponto é esse. Então, não cabe a nenhuma chefia fazer uma interpretação de como as coisas vão acontecer. Vai ser uma instrução única para todos. O segundo ponto também é que nenhum servidor vai ter um prejuízo funcional em decorrência de participação do movimento de greve. A gente já tem relatos de colegas que sofreram algumas sanções, vamos colocar dessa forma, por ter participado do movimento e, segundo o nosso acordo, isso não deve acontecer. Então, quem se sentiu lesado por ter participado da greve, quem acha que sofreu algum tipo de penalização ou sanção, ou, enfim, qualquer comportamento abusivo ou de assédio que tenha se dado em razão da greve, a gente pede que nos seja relatado, manda um e-mail para o nosso setor jurídico, pode mandar com cópia para o e-mail da presidência também, e a gente vai fazer os encaminhamentos cabíveis, porque de acordo com o termo que a gente assinou ontem também, nenhum servidor pode sofrer sanção ou penalização por ter participado do movimento de greve. Então, isso também está expresso no nosso acordo. E aí, no nosso entendimento, isso significa, se você já teve férias marcadas, essas férias não podem ser desmarcadas porque você participou da greve. Se você já tinha afastamento autorizado, esse afastamento não pode ser desautorizado porque você participou da greve. Ou seja, tudo aquilo que já estava pré-ajustado, acordado formalmente antes da greve, não pode ser refeito ou revisto em função da participação do servidor no movimento de greve. Esse é o nosso entendimento. E vai ter o ponto de salário descontado? Então ficou também acordado que não vai haver o corte de salário e que o corte o pessoal do exterior não chegou a ter o corte e as pessoas os grevistas da Secretaria de Estado vão receber nessa próxima folha agora. Houve uma tentativa de se fazer uma folha suplementar, mas o planejamento não foi ágil o suficiente para fazer essa autorização. Então, a administração, até por iniciativa própria, resolveu fazer a devolução na folha do próximo mês para que não corresse o risco de, por causa da demora do planejamento, se autorizar uma folha suplementar, de que os servidores não tivessem esse salário nem no mês que vem. Então, eles tiveram a iniciativa de fazer essa reposição na folha. Chegaram a cogitar algumas outras hipóteses, como, por exemplo, fazer o pagamento por ordem bancária individual. E a gente chegou à conclusão de que isso não seria viável. O sindicato foi consultado, não seria viável. Por quê? Primeiro porque na Secretaria de Estado, salvo engano, são 200 ou 205 pessoas que tiveram um ponto cortado, né? E fazer esse processamento ia exigir, primeira coisa, cálculos individuais de cada um, o que iria tomar muito tempo, e o pagamento individual. Só que como é muita gente, eu faria esse pagamento, por acaso, eu não ia dar conta, por exemplo, de pagar 200 pessoas num dia só. Então, o que ia acontecer? Podia ter gente que ia começar a receber primeiro e gente que ia receber lá no final. Que critério eu ia utilizar para estar escolhendo quem vai receber primeiro e quem vai receber depois? Então, assim, por uma questão de isonomia, todo mundo teve o ponto cortado ao mesmo tempo, ele vai ser devolvido no mesmo tempo. Então, a gente considerou que fosse mais isonômico agir dessa forma, para não causar qualquer tipo de problema depois, sei lá, enfim. A gente acreditou que essa fosse a solução mais isonômica, então vai ser revertido nessa próxima folha agora.
Então, o entendimento, o acordo que a gente fez foi esse, de que os serviços deverão ser repostos, não necessariamente as horas que foram não trabalhadas, mas que o serviço deve ser reposto. E vai haver um prazo para isso. Esse prazo ainda não está definido, mas quem tiver serviço acumulado pode começar a dar andamento por vontade própria, até que saia uma instrução específica de até quando isso deve ser realizado. Essa instrução deve sair provavelmente na segunda-feira. Mas agora o que ficou estabelecido é isso. Esses serviços que foram acumulados, então, vão ser colocados em dia nas próximas semanas. Eu acho que é basicamente isso. Bom, essa foi a parte da reunião, né, que a gente tratou do acordo, foi mais ou menos isso que a Suelen falou. Eu acho que o ponto principal é de que efetivamente não vai haver corte de ponto para ninguém e que as pessoas vão ter que realizar aquele trabalho que ficou pendente em razão da greve, tá? Às vezes o acordo pode parecer a princípio um pouco fluido, mas era necessidade que fosse assim, porque para que a gente também tivesse respeito às normativas que vêm do TCU. Enfim, depois que a reunião terminou, terminou entre 3 partes, a administração se retirou, voltou para o Ministério, e a gente continuou com o secretário de Relações de Trabalho do MIPOG. E a gente pediu para ele alguns esclarecimentos. Primeiro, é que a gente gostaria de saber por que razão o Ministério do Planejamento até hoje não autorizou para que o Ministério do Planejamento desse um pouco mais de atenção às questões do Itamaraty, porque a gente, durante todo esse processo, entendeu que o Itamaraty é muito desconhecido para o Ministério do Planejamento, sabe? Eles não sabem como as coisas aqui funcionam, eles não têm informações sobre muitas coisas, eles não entendem qual o papel das carreiras, como é que as coisas deveriam funcionar, e a gente ressaltou também para ele a necessidade de reestruturação. A gente disse para ele que a gente está tendo grupos de trabalho, que a gente pretende contratar a consultoria externa para tratar desses assuntos, que a gente vai encaminhar para o Ministério do Planejamento todos os estudos externos que forem contratados e que a gente queria que o Ministério do Planejamento tivesse mais, que especificamente que a Secretaria de Relações de Trabalho tivesse mais atenção com o Ministério das Relações Exteriores, que procurasse se inteirar do que acontece aqui e de que forma a gente pode reestruturar as carreiras até para dar mais funcionalidade ao serviço. Então, esse foi o pedido que a gente fez, ele recebeu de uma forma muito positiva. Nós vamos agora colocar no papel todos esses pedidos que foram feitos e as nossas expectativas, e ele se comprometeu em sim tentar de alguma forma atender. Eu queria só ressaltar que ele levantou ontem que durante esse último processo de negociação foram criados 22 grupos de trabalho no planejamento para tratar de outros órgãos aí. E aí ele meio que assumiu assim que fica muito difícil você realmente dar andamento, que tipo assim, que vai ser muito mais uma função nossa provocar que as coisas efetivamente aconteçam do que o planejamento agir de ofício. E ele falou, porque a gente tem que analisar todos os casos, a gente tem que fazer uma série de coisas, e aí a nossa sugestão foi, não, façam um diagnóstico da parte de vocês, e o que a gente se compromete, a gente nem está esperando que vocês nos apresentem soluções, o que a gente se compromete é a gente apresentar o que a gente entenderia como soluções, e quem sabe a partir daí a gente consegue construir alguma coisa. Então foi esse o jogo que ficou mais ou menos combinado, eles se comprometeram a analisar nossas questões, as questões de carreiras, as questões de promoção, de como o Ministério se organiza administrativamente, quais as regras que nos regem, todas essas coisas, e a gente colocou que a gente estava formando esse grupo de trabalho, que a gente pretende contratar uma consultoria e que a gente gostaria de apresentar aquilo que a gente entendia como uma solução orgânica para as nossas carreiras e para o nosso órgão. Então, muito provavelmente essas coisas devem ter um andamento mais apropriado a partir do ano que vem. Mas, como a Alice disse, ele se mostrou muito receptivo a todas essas questões, e eu pedi, assim, muito encarecidamente que ele olhasse realmente assim com muito
muito cuidado e muito zelo pela nossa situação, porque o sentimento maior que a gente sentiu durante todo esse processo foi de que ninguém realmente procurou entender de onde que a gente estava partindo, né? Porque essa posição nossa que foi lida muitas vezes como radical por vários interlocutores, porque muitos deles pareciam não entender que a gente era realmente um ponto muito fora da curva comparado às outras carreiras. E eu pedi que ele, por favor, que ele se inteirasse disso, que ele olhasse isso e tivesse sensibilidade com essa questão para entender também um pouco do nosso lado. Então, foi basicamente isso que a gente conversou. A gente também falou em relação ao plantão consular, que como o Itamaraty sempre cita uma nota técnica do planejamento em relação ao plantão e diz que essa é a regulamentação vigente, a gente pediu que o planejamento checasse o acordo do TCU, que tem orientações diferentes dessa nota técnica, e que tentasse normatizar isso de forma que a gente conseguisse aqui dentro da regulamentação, né? Já que a gente não conseguiu avançar muito na nossa pauta não remuneratória com a Comissão de Administração, então a gente tentou vir o planejamento para que ele, né, obtenha a nota técnica, e que inclusive a gente pode encaminhar, nota técnica não, o acordo do TCU, que tem orientações diferentes da última nota técnica do planejamento, para ver se a gente consegue pelo menos avançar nessa questão da regulamentação do plantão consular, porque se aqui segue tudo que o planejamento disse, o planejamento mudar, então a gente espera que aqui também mude, né? Então a questão do plantão também foi tratada na reunião. Eu acho que foi basicamente isso. Não, e assim, eu só queria falar, especialmente para quem está no exterior, que às vezes não está acompanhando aqui no dia a dia, que a gente não está parado. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa sendo alinhavada nos grupos de trabalho. A gente vai ter novidades em várias frentes em breve. Infelizmente, a gente ficou um pouco prejudicado na parte da comunicação, porque a Adriana, que é a jornalista do sindicato, ela teve, né, uma emergência, ela foi operada de apendicite, então ela está de licença. A gente tem um corpo muito enxuto, isso um pouco prejudicou a comunicação, então a gente sabe, a gente está tentando resolver, tentando fazer nós mesmos aqui alguma coisa para comunicar o que está acontecendo, mas é muita coisa, é pouca gente, então eu peço um pouquinho de paciência, mas que as pessoas saibam que não está parado, que muitos dos grupos já estão mais avançados, tem coisas acontecendo e a gente estão sendo alinhavadas, por isso que não vou divulgar agora, mas que vão ser divulgadas em breve. Que nem eu tinha dito, eu tinha expectativa de trazer outras coisas para a Assembleia de hoje, mas não é o momento, enfim. Então, possivelmente semana que vem ou na outra semana eu vou marcar uma nova assembleia aí só para afiliados mesmo, porque são assuntos internos do sindicato. Essa daqui eu fiz uma assembleia geral porque ainda são consequências do movimento da greve, mas a próxima assembleia vai ser só para sindicalizados e que a gente vai trazer algumas novidades de algum dos grupos e tratar de outras questões muito sensíveis da organização interna do sindicato que a gente precisa compartilhar com todo mundo, para que a gente tome algumas decisões muito importantes que vão definir um pouco a nossa linha de atuação daqui para frente. Então, eu acho que é basicamente isso. E agora eu vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, considerações. Na verdade, tem que ser no microfone, para o pessoal do exterior poder ouvir. Tem voz assim para me escutar aqui? Vamos lá. Porque senão no vídeo fica muito ruim. Você pode falar seu nome só para constar em ata, por gentileza? Meu nome é Santiago, Adalado Santiago. Recentemente estava no Panamá, entrei no Itamaraty em 1974 e, claro, infelizmente nunca vi mudanças aqui dentro. E eu vou deixar bem claro que ficou evidente agora, depois dessa última greve, já tivemos outras, né? E parece que nada também mudou, porque há uma diferença de trabalho muito gritante entre nós e diplomatas. Eu, por exemplo, em Zurique, eu ouvi de um diplomata a seguinte pergunta: para que servem os oficiais de Chancelaria? Eu disse, bom, para não deixar o senhor entrar num buraco que depois ele entrou, certo? Perdeu até a carreira, o infeliz. Ele pode perder, isso é verdade. Não posso citar nome porque não é ético, mas ele perdeu e saiu do ministério por causa de uma grande confusão que ele armou. Bom, o Pichan poderia ter resolvido.
porque eles não descem de uma posição hierárquica para tratar de assunto, por exemplo, tratar com o público, certo? Agora, no Panamá, tive eu e mais 3 colegas em greve, e eu fazia um trabalho meio estranho, que é visitar penitenciárias, tratar com pessoas que perderam passagem no aeroporto, perdeu tudo, pessoas que entraram no hospital, pessoas que têm problemas vários, enfim, problemas que toda hora aparecem em consulado. Lá tem pouco problema, no Zurique tinha mais, em Tóquio tem milhões e... Bom, então quem ficou assinando os documentos foi o segundo secretário. Um dia eu pedi para ele assinar um documento que estava, a senhora assina esse alistamento militar, ele disse, eu não vou assinar porque se eu tiver algum erro, eu perco minha carreira. Quer dizer, há a necessidade agora de repensar o que é que nós fazemos neste ministério, porque muita gente não sabe. Muita gente está lá fora, nem sabe se a gente existe, o que é, o que nós fazemos. Então, agora eu acho que é o momento de fazer uma divisão de águas, certo? O que é que nós fazemos, o que é que o diplomático faz? Uma vez eu levei um diplomático a uma penitenciária e eu disse, nunca mais eu piso aí, porque passei no meio de quase 500 prisioneiros e o cara passou tremendo. Eu falei, não precisa tremer, porque os caras não vão agredir a gente. Mas, quer dizer, eles têm um nível de ação e nós temos outro. É muito importante que definamos este ponto de diferença. Se não fizermos isso, não vamos dar um passo avante. Eu estou desde 74 aqui, fiz vários trabalhos. Por exemplo, uma vez eu montei uma videoteca que mandava vídeos para o Brasil, para o mundo todo. Aí quando eu montei tudo, porque eu sou jornalista, sou publicitário, bem, agora o senhor vai ser chefiado por um terceiro secretário. O cara não sabia ligar uma máquina, quer dizer, aí ficou estranho para mim. Eu falei, então, por favor, fique com a chefia, e eu saí. Aí a biblioteca acabou organizando. Bom, mas então, eu vi que ficou muito evidente essa divisão de águas, essa greve foi muito importante, graças a Deus, ficou muito evidente que temos que dividir as funções. Se não fizermos isso, vou ficar a vida inteira batendo aí emprego, né? Sem importa, né? Tá bom? É isso que eu tinha que falar, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu comentar. Eu só queria comentar o que o Adalado falou, é que é exatamente essa a posição, acho que, do sindicato, e é exatamente essa a diretriz do grupo de trabalho de reestruturação das carreiras, que o que a gente precisa definir são os espaços de atuação de cada uma das carreiras, para que elas, dentro desse espaço de atuação, tenham efetivamente o sentido de carreira, porque sem isso, realmente, fica muito difícil. Oi, gente, Fábio, oficial de chancelaria. Tá ligado. Tá abaixo. Fábio, oficial de chancelaria. Para mim não ficou muito clara a questão da reposição das horas ainda. Tá? Serão repostas as horas, afinal, ou vai ser por produtividade? É que não, eu entendi a posição do sindicato, eu entendi a posição da administração, mas não ficou muito claro como é que isso vai ser. Se já foi definido definitivamente isso. Vai ser reposto da seguinte forma, vai ser reposto por volume de trabalho ou por horas. Vamos lá, você ficou com o trabalho pendente em razão da greve, certo? Segundo meu chefe, não. Então você está bem na fita. Então, você tem um trabalho que ficou pendente durante a greve, você vai ter um prazo para que esse trabalho seja executado. Tá? E o que se espera é que as pessoas aumentem a produtividade para que, com a quantidade menor de horas, elas possam efetivamente fazer esse trabalho. Caso não seja possível, a pessoa reporá as horas, eu entendo, né, até o máximo das horas que foram faltantes, sei lá, e mais respeitado o limite máximo de 2 horas a mais diárias. Mas a gente entende que que as pessoas, né, a gente tem a expectativa de que os colegas vão ser companheiros nessa hora, porque a gente tem divisões como, por exemplo, a DEPAG, a DSG, que são divisões grandes e que tem muitos setores lá dentro e que as pessoas têm, e que nesses setores você tem volumes de trabalho diferentes, mas que os colegas podem ajudar os outros, né, porque o setor que ficou com um volume menor, né, que tem um volume menor de trabalho para ser reposto, mas aquele colega que está naquele setor pode sim ajudar o outro setor, né, dentro da mesma divisão, que tem mais trabalho, para que todo mundo, né, para que ninguém fique com uma sobrecarga muito grande em relação aos outros. A gente tem essa expectativa de que as pessoas vão ser solidárias em relação a isso.
Tá, então até o limite de 2 horas por dia, até um deadline. Isso. E repor trabalho acumulado. Isso foi que ficou acordado, então. E a grande questão é o seguinte, o TCU, ele determina que os grevistas, eles cumpram as horas não trabalhadas. Então, se você ficou tantos dias em greve e não trabalhou, você tem, obrigatoriamente. Só que a administração do Itamaraty, ela estava muito mais preocupada em colocar um trabalho em dia, especialmente nas áreas, né, que eles consideram mais baixas, assim, que ficaram com bastante pendência, né, com DP, DPAG, desse jeito, né, do que a reposição das horas não trabalhadas. Mas como o MPOG tem essa determinação do TCU, eles chegaram a um acordo e eles fecharam um termo assim, bem genérico, colocando as duas coisas. Mas a preocupação é você pegar aquele volume de trabalho que não foi feito do dia 22 de agosto até o dia 3 de outubro e colocar em dia. Por isso que não foi colocado nenhum prazo no termo de acordo. Mas na Cirquitel, muito provavelmente, eles vão colocar uma data de prazo para que esse volume de trabalho acumulado seja desempenhado. E aí as pessoas elas podem aumentar a produtividade ao longo das horas de trabalho ou ficar até 2 horas a mais. Vai depender do volume de trabalho e da velocidade de trabalho de cada um para repor isso que ficou acumulado. Entendeu? Mas o importante é a gente ter qual que é o sentido do negócio. Você pegar o trabalho acumulado e colocar em dia. Né? O trabalho acumulado neste período. Já poderia começar porque o acordo foi assinado com a data de hoje. A partir de 21, sim. Quero não. Uma outra perguntinha só é se houve alguma notícia sobre o aumento linear concedido de ofício pela MPOG. Na verdade, houve pela primeira vez, a gente ouviu, né, da boca deles, porque a gente já sabia de tudo isso por outras vias, que efetivamente o MPOG mandou o aumento linear, o projeto de lei lá para a Casa Civil, e que ele está na Casa Civil. Só que nesse momento a coisa está parada. Não, só para falar uma coisa para vocês. Eu tive ontem lá na INAP, tá certo? Para participar de um seminário. Nesse seminário havia um profissional que era da SOF, do Ministério do Planejamento, tá certo? Então, eu indico o curso, o seminário foi muito interessante, eu indico a quem puder, é um seminário de um único dia, ele ocorre todas as quintas-feiras, com diferentes temas, e ele é pré-requisito para você depois tentar uma FCPE, né, que é uma função comissionada do Poder Executivo, mas o mais interessante desse seminário que está ocorrendo na INAP é que você entra em contato com vários profissionais de outros ministérios, a maioria deles com DAS, curiosamente, né? E no nosso nível, no nível de gerência, então você pode trocar muita figurinha, trocar muita ideia com outros ministérios, e os instrutores, alguns deles são do Ministério do Planejamento. Então, eu acho importante para quem puder estar participando disso, até para se fazer notar que a gente existe, que a gente também está vivo e que a gente também está se qualificando. Ontem, por exemplo, estávamos eu e estava o Daniel Brasil, tá certo? Inclusive, o Daniel fez uma pergunta durante o seminário e tudo mais. Ou seja, é importante também a gente começar a ocupar espaços. Esses seminários são gratuitos e existem outros cursos também que são gratuitos dados na INAP. A gente começar também a conhecer outras realidades e trocar experiências, tá? De uma forma que nos beneficia, que beneficia a todos, tá? Isso para quem está aqui no Brasil. Para quem está no exterior, eu tenho uma notícia interessantíssima, para quem não sabe, é que o Ministério das Relações Exteriores foi premiado esse ano com relação à ética, um trabalho sobre ética. Sim, senhores, por favor, entrem no Comitê de Ética do Planalto, né, ali da Câmara, foi premiado e haverá uma premiação em novembro para entrega. Se for possível, acho que nós deveríamos estar lá. Acho que seria importante nós estarmos lá, vendo esse prêmio ser entregue. E acho interessante todo mundo se inteirar com relação, principalmente no exterior, com relação ao conteúdo desse trabalho sobre ética, que foi dado, inclusive, em sistema EAD, né? Vocês devem ter tido acesso. E eu acho importante a gente ter acesso, para quem não teve, ao conteúdo, porque ele serve como subsídio para questionamentos sobre comportamentos que talvez não se adequem exatamente à ética. Né, pelo qual estamos sendo premiados este ano. Então, só para conhecimento dos colegas que estão no exterior, esse material pode ser muito útil. Obrigada, Suzana. Gente, eu vou pedir só para a gente se ater mais ao motivo da Assembleia hoje, a questão da reposição das horas, não sei o quê, e deixar os outros assuntos para a gente discutir na próxima Assembleia.
por gentileza. O que eu vou falar não tem a ver com reposição de horas, nem o motivo da Assembleia, mas eu acho importante porque pega um gancho no que a Suzane falou, que é ocupar espaços, né? O que acontece? Todo mundo aqui sabe a luta que foi para a gente. Aqui as coisas pequenas têm muito significado, o que é pequeno. E a gente conseguiu muito, e foi uma... Toda vez que saía um convite, quando ia ter posse de alguém, quando convidamos os servidores diplomáticos, outros servidores, os funcionários, e nós conseguimos que esses convites fossem feitos de uma forma... Mas na hora dos eventos, nós não estamos sendo representados, a gente precisa comparecer. Não gosta de cerimonial, mas tem que ir, porque a gente tem que ocupar os espaços. Então, assim, tem posse de fulano de tal, não sei de quê, vamos lá. Tem o convite aberto na bola do dia, a gente tem que ir também, porque a gente lutou para isso. Então, são detalhes. Olha, o diabo mora nos detalhes. Vamos lá. Mais alguma pergunta em relação a isso? Então, joia, gente, eu declaro encerrada a Assembleia e eu vou pedir para quem não esquecer, para quem for no sepultamento do nosso colega Josué, que ajude a gente a levar as flores hoje lá, tá bom? Obrigada.